Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Papo de Divã e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, sabe? Muito interessante e que ainda é cheio de inverdades até os dias de hoje. E eu tô falando do transtorno bipolar do humor. Bom, a nossa conversa hoje, ela vai desde estudos científicos até um relato emocionante. E aí, para ajudar a gente a conversar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui duas psicólogas formadas há tempo, atuantes na área, mulheres empoderadas, para ajudar a gente nessa conversa. Seja bem-vinda, Amanda, seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Isabela. Sempre um prazer estar aqui. Olá, gente. Boa noite. Nós que agradecemos, gente, por vocês terem aceitado o convite, certo? E aí, sem muitas delongas, nós vamos iniciar o assunto. E eu gostaria que a Flávia comentasse um pouco sobre como funciona esse transtorno. O transtorno, né, de bipolaridade, ele é uma condição, né, de saúde mental que causa mudanças extremas no humor, na energia e também nos níveis de atividade da pessoa, né? São alterações entre depressão e euforia. Essas mudanças, elas não são simples variações de humor, né? Que todos podemos experimentar. Elas são oscilações intensas, né? Que afetam a vida de pessoas. Não é como se você acordasse pela manhã de bom humor, né? Visse que não deixaram café para você, né? Ficasse com raiva e, por conta disso, se tornasse bipolar. Ai, gente, isso é uma verdade que a Flávia trouxe agora. Eu me autodiagnostiquei com bipolaridade inúmeras vezes, só porque achei, assim, uma mudança de humor muito rápida, gente. Mas é verdade isso aí que a Flávia falou agora. Sim, sim. Houve, né, uma grande banalização real do sentido real da doença, né? Qualquer alteração repentina no humor, principalmente das mulheres, né, diz-se que ela é bipolar. E é importante ter cuidado em relação a isso, para não ser lidado como a histeria, né? Onde as mulheres eram histéricas e o tratamento não era feito de forma adequada. Falando em tratamento, Flávia, já que você trouxe esse assunto aqui para a roda, você poderia falar um pouco sobre como funciona o tratamento do transtorno bipolar? Sim, com certeza. O tratamento, ele costuma combinar, né, a medicação como estabilizadores de humor, antipsicóticos e antidepressivos, né? A gente também indica a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental e também o estilo de vida, né? A rotina regular de sono, alimentação e redução de estresse, né? São fatores que ajudam bastante. Sim, né, gente? Assim como a Flávia falou, dá para perceber que realmente são vários comportamentos, né, que a pessoa passa a ter para fazer esse tratamento, né? Pensando na saúde mental e física também. Bom, gente, agora uma dúvida que não sai da minha cabeça e eu gostaria que vocês sanassem ela. O que é que ocasiona esse transtorno, né? É genético, alguma coisa do tipo? Pronto. O transtorno bipolar, ele é multifatorial, né? Tanto pode ser um fator genético, tendo maior risco se há histórico familiar, quanto, desequilíbrios químicos no cérebro, ou também fatores ambientais, como estresse, traumas ou uso de substâncias, que podem desencadear esses episódios. Essa conversa que a gente está tendo ainda não chegou no ponto que eu queria. Bom, hoje em dia a gente fala muito em terapia, em medicamentos, né? Mas antigamente, quando esse transtorno não era dado como transtorno ainda, ele era tratado de uma forma muito, muito desumana, né? Lá no início do século XIX, quando eles eram catalogados, categorizados todos como loucura ou insanidade. Eu quero que as meninas me corrijam caso eu esteja errada, né? As pessoas eram tratadas de forma totalmente desumana, gente. A gente vai analisar um pouco, né, agora. A gente trouxe uma entrevista que, inclusive, ela foi feita pela psicóloga Amanda, né?
E aí a gente vai poder fazer algumas pausas para poder analisar, né? E eu vou pedir a ajuda da Amanda para trazer as situações, né, desse famoso que foi submetido a esse tipo de tratamento, né? Como banhos gelados, né? E aí a gente vai poder categorizar um pouco e trazer para a realidade da gente, tá bom? Vamos acompanhar agora o vídeo. Caros ouvintes da Sociedade de Estudo da Mente, hoje temos uma entrevista exclusiva com o pintor holandês Vincent van Gogh, recentemente internado em um asilo em Sandham. Através de métodos científicos revolucionários e um pouco de espiritualismo, conseguimos trazer ele para o nosso estúdio em 1889. Seja bem-vindo, Sr. Van Gogh. Bom, gente, a intenção dessa entrevista, ela não é categorizar totalmente como bipolaridade, até porque na época não existia, né? Mas a gente vai poder dar uma analisada nessas oscilações de humor e poder trazer para vocês aqui algumas descrições dos sintomas, não é verdade? Sim. Pode soltar. Dizem que o senhor pinta até 3 quadros por dia em certas épocas. O que sente nesse momento? É como se o sol estivesse dentro do meu peito. As cores gritam, as linhas dançam. Não durmo, não como, só pinto. Mas depois vem a escuridão. Sr. Van Gogh, os doutores que o examinaram em atos de pensamento descrevem seu Pode parar, como produção. denúncias de excitação cerebral. Gente, nessa primeira parte que ele fala, né? Ele traz um trecho com uma relação muito intimista com esse transtorno bipolar, né? Ele captura com uma força mais poética. Sim. Eu dei uma estudada, uma analisada no vídeo antes para trazer isso para vocês, tá, gente? E aí essas oscilações que ele fala, tão intimista, tão simbólica, esses estados entre o estado maníaco e o estado depressivo, que são caracterizados, né, nessa condição, são típicos, na verdade, né? Isso. Pode soltar. E melancolia patológica. Você sente de fato essas tempestades na mente? É como estar preso entre 2 abismos na minha cara. Alguns dias o sol me perfura os olhos, as cores gritam, as linhas pulsam, e eu pinto como um condenado que sabe que o fogo vai consumi-lo. Outros dias sou apenas um peso morto. Nem mesmo o amarelo dos girassóis me aquece. O senhor pinta 70 quadros em 3 meses, como em artes. Dizem que o senhor não dorme, fala rápido, vê cores vibrantes demais. É como se o mundo acelerasse para o senhor? É como se Deus tivesse aberto as comportas do céu. Eu vejo o mundo como ninguém mais vê. Os ciprestes são chamas verdes, as nuvens são redemoinhos de leite, e eu pinto até as minhas mãos sangrarem. Porque eu sei que se eu parar, a escuridão voltará. Depois desses períodos de produtividade febril, o senhor escreve ao irmão Theo sobre um vazio negro e fica semanas sem pintar. O que acontece nessa transição? Você já viu o campo de trigo no inverno? Tudo está morto, até o vento. É assim que eu me sinto. Pinto os comedores de batata porque seus rostos são como o meu, esgotados. Eu bebo absinto para apagar as vozes que dizem que eu sou um fracasso. E sim, uma vez eu bebi tinta porque talvez a cor amarela pudesse preencher o meu vazio. Mas não funcionou. O senhor... Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre esse trecho, né, onde ele fala sobre os campos de trigo, né, ele fala muito sobre esse período chuvoso, né, do inverno, que é frio, justamente porque os campos de trigo, eles representam calor, vida, mas como ele pinta a luz dos olhos dele, né, já é nesse período de inverno, que é silencioso, que é mais sombrio, né, ele fala também sobre o vento também, que não ventila mais, tudo fica parado, como se realmente ele expressasse essa sensação de morte, mesmo ele ainda vivo. É muito comum, né, desse transtorno, né, quando tá nesse período aí de depressão profunda, né, que ele tem essa apatia total das coisas, que ele perca a capacidade de sentir prazer, né, e de se conectar com o mundo também. Ai, ótimo, Amanda. Pode soltar o vídeo, produção. Alguns críticos dizem que a sua genialidade nasce dessa instabilidade nervosa. O senhor acredita que se fosse curado, ainda pintaria girassóis que parecem queimar? Genialidade? Eu apenas pinto o que vejo. Se minha mente é um turbilhão, então um céu de noite estrelada rodopia. Se ela é um deserto, então
Os corvos do campo de trigo são meus únicos companheiros. Mas não, senhora. Eu não escolhi isso. Daria todas as minhas telas por um único dia de paz. Os médicos tratam muito de atenção resolver. Banhos gelados, brometo de potássio. Dizem que preciso de sangria para equilibrar os humores. Só me deixam mais fraco. Outra pausa, por favor. O médico do futuro. Eu vou pedir para que a Disseste- Amanda fale um pouco sobre esse assunto, né, que ele trouxe do tratamento. Assim como a Isabela já tinha falado, né, um pouco antes, antigamente, como não existia essa nomenclatura de transtorno bipolar, a maioria das pessoas que tinham, né, que apresentavam esses sintomas, eram categorizadas como loucas, como maníacas, e acabava que elas eram afastadas da sociedade, né, muitas vezes postas em manicômios, tirando a liberdade delas. E aí, como ele fala sobre a sangria, sobre os banhos gelados, retrata justamente essa forma de tratamento antiga, né, que é bastante agressiva e que hoje em dia a gente já usa, por exemplo, os estabilizadores de humor, né, que antigamente eles não tinham acesso. Ótimo, Amanda, muito obrigada. Pode soltar o restante do vídeo. Para os nossos ouvintes, hoje sabemos que Van Gogh descreveu sem saber os sintomas clássicos do transtorno bipolar. Sua história nos lembra que a genialidade e a doença podem coexistir, mas ninguém precisa sofrer como ele sofreu. Ouvintes da sociedade. É uma entrevista muito forte, né? E muitos dos preconceitos do século XIX ainda ecoam na nossa realidade em pleno século XXI, né? Como a ideia de que essas doenças mentais, elas são falta de fé, ou então uma loucura da pessoa, né? Frescura, não é Sim. verdade, meninas? Sim, sim. E é importante até que a gente tá aqui hoje, né? Pra gente poder tirar esses dogmas, né? Essas crenças erradas, né? Que a gente acabou tendo aí de antes, mas que hoje em dia a gente tá tentando quebrar. E sanar também a dúvida, né, de muitos ouvintes que não conhecem sobre o transtorno bipolar. Muito obrigada, meninas. Eu queria agradecer a presença de vocês. E se você aí de casa se identificou com alguma coisa que foi dita aqui, né, nessa nossa conversa, com algum sintoma, ou se pensa que tem um tipo de transtorno, procure ajuda, procure um terapeuta, um psicólogo, fale com alguém responsável, porque a loucura que acontecia no século XIX não precisa ser a sua realidade, tá certo? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.